A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Adriano, estamos aqui novamente para mais uma escola bíblica dominical, classe dos adultos, nesse último trimestre de 2021, aonde estamos aqui falando sobre o apóstolo Paulo. Na lição passada, nós falamos sobre o mundo do apóstolo Paulo e na lição de hoje nós vamos falar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Você que tem nos assistido aí nas nossas redes sociais, no canal no YouTube, compartilhe esta lição, deixe o seu like, nos ajude aí para que a palavra de Deus ela venha estar alcançando cada vez mais pessoas. Vamos juntos aprender na escola bíblica dominical. O nosso tema de hoje, como eu já falei com os irmãos, é sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Então, na lição passada, nós falamos um pouco sobre o mundo aonde o apóstolo Paulo estava vivendo, como estava ali naquela época. Hoje nós vamos contar um pouco da história do apóstolo Paulo, ele sendo assim um grande perseguidor da igreja. Nós vamos também fazer uma reflexão sobre este grande tema da igreja perseguida, pois no mundo de hoje ainda há grande perseguição de cristãos aí espalhada. Hoje nós podemos ver através de sites, através de imagens, notícias na rede social, uma grande perseguição a qual se encontra a igreja do Senhor. Eu peguei alguns dados no site dos Portas Abertas, que é muito importante para nós meditarmos nesta aula, trazer para nós nesta oportunidade para nós estarmos conscientizando sobre este tema, para que sempre nós venhamos estar orando, para que Deus venha estar dando livramento, abençoando esses irmãos perseguidos, nesses países aonde é proibido se pregar o evangelho, pessoas que se convertem são mortas, igrejas são destruídas, saqueadas, cristãos sendo presos, torturados por amor de Cristo. Aproximadamente nos nossos dias atuais, 340 milhões de pessoas sofrem perseguição. Então nós estamos falando de uma população maior do que do nosso país, ela sofre algum tipo de perseguição simplesmente por proferir o nome do Senhor. Este número, ele é 30% maior se comparado aí ao período da última pesquisa referente aí no canal do Portas Abertas. Hoje, nós temos muitos grupos extremamente extremistas, a qual não aceita de forma alguma que aquelas pessoas que fazem parte daqueles grupos eles venham sim se converter ao cristianismo, aceitando assim a Cristo. Nós podemos citar aqui o Estado Islâmico, nós podemos citar alguns países socialistas, como a China, como a Coreia do Norte, aonde ali é proibido falar no nome de Jesus. Pessoas, cristãos são presos, eles matam os filhos na frente dos pais, destroem ali as suas casas, perseguem aonde estão havendo cultos, vão atrás, se pegarem cristãos cultuando, eles metralham ali aqueles cristãos, tiram a vida deles. Nós estamos falando do século 21, nós estamos falando do agora. E nós, muitas das vezes, por estar num país, onde nós temos toda a liberdade de estar pregando, anunciando a palavra do Senhor, às vezes esquecemos deste tema, não temos assim a consciência do que está acontecendo com os nossos irmãos em outros países.
nós temos aqui uma lista dos 10 países que mais perseguem cristãos. O primeiro deles é a Coreia do Norte, seguida pelo Afeganistão, depois nós temos a Somália, a Líbia, o Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria e a Índia. Vale destacar, na Nigéria é o país que mais se mata cristãos e esse número tem se aumentado a cada ano. Às vezes nós pensamos que a perseguição tem diminuído, mas não. Em comparação da última pesquisa para essa, o Portas Abertas nos informa que aumentou em 60% o número de morte de cristãos que estão ali nesses países extremistas que proíbem proferir o nome do Senhor Jesus. Nós vemos há poucos dias, na mídia, passando aí nas redes sociais, aonde um grupo terrorista, ele toma ali o Afeganistão, agora os exércitos dos países que ali estavam foram embora, e nós já estamos vendo notícias nas redes sociais, vídeos, mostrando toda essa perseguição que tem ali nesse país, porque eles não aceitam de forma alguma que as pessoas ali se convertam e proferem ali o nome do Senhor Jesus. Então, nesta lição de hoje, vale a pena fazer esta reflexão. Nós vamos aqui estar falando de Paulo, no mundo de Paulo, há mais de 2000 anos atrás. E essa perseguição não parou. Nós vamos ver que ao decorrer do tempo e dos anos, a igreja sempre foi perseguida. No início da igreja, nós vamos ver a era sombria. Depois nós vamos ver do ano 100 ao ano 313, uma grande perseguição assim da igreja do Senhor. Cristãos eram torturados, lançados às feras, decapitados, crucificados. Nesse período se levantaram aí vários imperadores, aonde eles perseguiam mesmo os cristãos. Foi a era da igreja perseguida. Desde o início da igreja, desde o início aonde foi inaugurada a igreja do Senhor, nós vemos assim que a igreja ela tem passado por muita, mas muita mesmo, perseguição. E ela só está de pé, a igreja ainda só está viva, a igreja só ainda está atuante, porque é um plano, um projeto de Deus. É uma instituição divina que vai perpetuará até o arrebatamento do Senhor. Por mais que a perseguição venha, a igreja ela não para, a igreja ela avança, a igreja ela cresce, a igreja ela está anunciando a volta de Cristo aos 4 cantos da terra. O inimigo não tem conseguido assim parar a igreja. Nós vemos uma pandemia aonde estamos vivendo ela ainda, onde tentaram fechar a igreja de todas as formas, mas a igreja tem crescido, a igreja tem prosperado, porque ela é um projeto de Deus, um plano do Senhor, que só vai parar com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegue a sua caneta, o seu papel, de posse da sua revista, e vamos juntos estudar a escola bíblica dominical. O tema: Paulo de Tarso, o perseguidor. O nosso texto áureo está registrado em Atos, capítulo 9, versículo 1, que nos diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Nós vamos ver na Bíblia que após a morte de Estevão, Saulo estava ali presente, consciente na morte de Estevão,
e ali há uma grande perseguição à igreja do Senhor. Os discípulos são dispersos para todas as regiões, e ali Saulo agora ele vai pedir carta ao sumo sacerdote para ir até Damasco perseguir a igreja que estava fugindo, que estava com medo. E a Bíblia vai dizer que no caminho então de Damasco, o Senhor ali encontra com ele. Mas ele estava respirando, estava uma ira muito grande, uma vontade, um desejo no seu coração de estar assim perseguindo, de estar prendendo, de estar matando e fazendo até com que aqueles cristãos viessem negar assim o nome do Senhor. A verdade prática, a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da sua história. Nós vamos ver, se não fosse o Senhor, a mão de Deus sobre a igreja, ao longo assim da história da igreja, nós vamos ver que já era para a igreja ter findado, ter acabado. Mas como é uma instituição divina, aonde o Senhor tem guardado e tem avançado e prosperado, ela só vai parar com o arrebatamento, com a volta do Senhor para vir buscar os santos. O objetivo geral é conscientizar a respeito do problema da perseguição no mundo. Então nós já falamos um pouco aqui sobre essa perseguição e o objetivo geral desta lição é trazer esta consciência para nós sobre essa perseguição aonde está acontecendo nesse momento em países extremistas que perseguem ali aqueles que proferam o nome do Senhor. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é elencar as características persecutórias de Paulo. O segundo é expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E o terceiro é esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. O nosso texto áureo está registrado no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1 ao 3, capítulo 4, versículo 5 e o capítulo 26, versículo 9 ao versículo de número 11. É muito importante você fazer a leitura de todos esses versículos, que é a nossa leitura bíblica em classe, porque é em cima desses versículos que está sendo retirado aí todo o comentário da nossa lição. Amém? Vamos para a nossa introdução. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Então, na lição passada, nós estudamos sobre a vida de Paulo, o mundo de Paulo. Falamos que ele era um fariseu, zeloso pela lei do Senhor, aquele que conhecia minuciosamente as Escrituras, a palavra, a lei, a Torá. Então, esse zelo que Paulo tinha pela palavra do Senhor, esse zelo que Paulo tinha com a lei do Senhor, fez com que ele viesse a perseguir os cristãos, fez com que ele viesse a perseguir a igreja, pois ele tinha assim no seu entendimento, no seu pensamento, que dessa forma ele estava assim agradando a Deus. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Então era alguém que tinha um certo prestígio, alguém que era conhecido ali na comunidade dos judeus, respeitado entre os judeus. Por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. Então, por causa do seu prestígio que ele tinha ali na comunidade entre os sacerdotes, ele ganhou ali carta branca das autoridades
para poder assim então estar prendendo os cristãos, perseguindo assim a igreja do Senhor. O ponto central, irmãos, da nossa lição vai nos dizer que no mundo de hoje há perseguição contra a igreja. Então nós já trouxemos assim uma breve comentário sobre alguns dados da perseguição da igreja no mundo de hoje. Fique com essa reflexão, que nós estamos vivendo um tempo onde há uma grande perseguição de cristãos. 1 em cada 8 cristãos no mundo sofre algum tipo de perseguição. Esse número é alarmante, é um número alarmante, aonde nos chama para a responsabilidade de estar sempre com os nossos joelhos dobrados, clamando ao Senhor para que Deus venha estar livrando, abençoando, prosperando e guardando os nossos irmãos que estão nesses países aonde nós listamos aqui nesta lição que existe uma perseguição extrema àqueles que proferem o nome do Senhor. Hoje nós temos esta liberdade. O Brasil hoje é um país que nos dá esta liberdade para estar pregando o nome do Senhor. Só que é muito importante que a igreja não pare de orar nesse propósito, porque nós vemos leis a cada dia sendo levantada para que a igreja seja impedida de estar anunciando, de estar pregando o nome do Senhor Jesus. Semana passada, um ministro do STF, nós vimos aí em rede social, ele proibiu que cristão venha estar entrando em aldeias indígenas para estar pregando ali o nome do Senhor Jesus. Então nós temos uma grande liberdade no nosso país, mas o inimigo ele tem se levantado e ele tenta a todo momento fazer com que nós venhamos ser impedidos de falar do nome de Jesus e ser perseguido pelo amor de Cristo. Então, muito cristão não gosta de tocar muito neste assunto quando se fala de política, quando se fala de voto, mas o seu voto, ele é muito importante para que lá no Congresso, para que lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado, venham ser feitas leis, aprovadas leis, que vai fazer com que a igreja ela permaneça com essa liberdade. Do contrário, aqueles que são contra a igreja estão trabalhando arduamente para que leis que parem a igreja, impedem a igreja de falar, de crescer, de ir em praça pública, serem aprovadas, para que assim nós perdemos então a nossa liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade religiosa. Eu e você temos esta grande responsabilidade no momento da votação. Orar, buscar a Deus e levantar para que Deus venha levantar representantes ali no Senado, na Câmara, para que venham ser a favor da igreja, para que venham apoiar a igreja, para que venham continuar deixando a igreja ter esta liberdade de estar proferindo o nome do Senhor. Tópico 1, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. A parte 1 vai nos dizer, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Então Paulo, quando estava ali escrevendo a 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 13, ele vai nos dizer assim, olha, assim que fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente,
na incredulidade. Então Paulo ele vai relatar que ele foi perseguidor, que ele foi opressor, que ele foi blasfemo contra o cristão, contra a igreja, mas que ele estava assim na sua incredulidade, ele estava ali na sua ignorância, por falta de conhecimento da palavra. Nós vemos em muitos países que perseguem os cristãos, as pessoas também têm esse entendimento. Eles estão ainda na incredulidade, eles estão ainda na ignorância, pensando que por perseguir os cristãos, eles estão assim agradando às suas divindades, os seus deuses falsos, a qual eles acreditam que são verdadeiros. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não enxerga. Tem boca, mas não fala. Porque o único Senhor, o único Deus é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Como fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã. Então, pelo zelo excessivo à lei de Moisés, a palavra que ele havia sido instruído nela na escola de Gamaliel, um grande professor da sua época, por esse zelo tão grande, minucioso das Escrituras, por ele ser um fariseu zeloso, ele então tinha esta convicção de que Deus estaria agradando dele se ele viesse assim estar perseguindo e destruindo a fé cristã, a igreja do Senhor. Tanto é que quando o Senhor aparece para ele naquela luz a caminho de Damasco, ele vai dizer: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então Paulo, um grande perseguidor da igreja, um grande perseguidor dos cristãos, um grande perseguidor da era dos apóstolos. Matando e prendendo os seguidores de Jesus, sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Então, o fanatismo estava tão grande na vida dele, no seu entendimento, que ele não tinha compaixão, ele não tinha amor para com o próximo. E lá na lei do Senhor, o Senhor já havia falado sobre o amor que deveria ter para com o seu próximo. E Paulo, então, ele perseguia de uma forma violenta, tanto homens quanto mulheres, pessoas simples, sem autodefesa, pessoas que não tinham condição assim de se autodefender da situação, mas com uma arrogância muito grande e uma falta de compaixão, ele assim então perseguia, prendia, fazia com que eles viessem a blasfemar e até chegando ao ponto de matar ali os cristãos. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Então, no pensamento dele, ele estava agradando a Deus. No pensamento de Paulo, essa atitude que ele tinha, Deus estava ali aprovando na vida dele. E hoje, infelizmente, por não conhecer a verdade, porque somente a verdade que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, muitas pessoas com esse mesmo fanatismo em religiões pagãs perseguem assim também cristãos, acreditando no seu pensamento, no seu coração,
que com essas atitudes a qual eles estão ali tomando, eles estão agradando o seu Deus. O seu Deus está assim agradando daquela atitude, daquele posicionamento. Então nós erramos muitas das vezes por falta de conhecimento. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele transforma. O conhecimento, ele muda. O conhecimento, ele faz com que nós venhamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Aquele que perseguia, já não persegue mais, porque ele alcançou a verdade. Foi esclarecido pela verdade. E a verdade agora reina na sua vida. Apoiando pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus, então nós vamos ver durante o ministério de Jesus, que Jesus assim, ele confrontava os sacerdotes, confrontava os fariseus, confrontava os doutores da lei, os príncipes das sinagogas, aqueles assim que dizem ter o conhecimento da palavra do Senhor, mas assim não praticava conforme o Senhor o requeria. Estavam sim fazendo conforme a sua vontade, para trazer benefício próprio para si e para a sua comunidade. Então, durante o seu ministério terreno, Jesus foi aquele que teve oposição muito grande entre os sacerdotes, principalmente quando as pessoas que assim o ouviam falavam com qual autoridade. Não. Principalmente quando as pessoas assim que estavam ouvindo a Jesus e vendo assim a autoridade que existia nas palavras de Jesus, na vida de Jesus, e vendo assim os fariseus, vendo os sacerdotes pregar e sem autoridade alguma, sem mudança nenhuma na vida daqueles que estavam ouvindo. Então isso trouxe uma revolta muito grande entre os sacerdotes, aonde durante assim o ministério de Jesus, eles por vários momentos, eles tentaram ali prender a Jesus antes do tempo, tentaram achar alguma blasfema na boca de Jesus para que ele fosse preso e fosse levado assim para julgamento. Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Então ele estava usando de meios legais, meios que estavam aprovados ali na lei do Senhor, meios que estavam aprovados ali na comunidade judaica. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Então, chegando ao ponto, dele respirar, aspirar, chegando ao ponto dele respirar ameaças de morte. Uma fúria, uma raiva muito grande a qual ele tinha dentro do seu coração, para que assim ele viesse estar perseguindo, prendendo, açoitando e matando ali aqueles que estavam proferindo, pregando e anunciando o nome do Senhor Jesus. É por isso não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém, os que professavam o nome do Nazareno. Então eles não viam problema, em estar prendendo, em estar açoitando aquelas pessoas que professavam sim o nome do Senhor Jesus. Vamos para a parte 2, que vai nos dizer as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirava ameaça de morte. Então essa expressão, ela vai descrever Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça a sua presa.
Então vai fazer uma alusão, uma comparação, né? De uma maneira figurada, aonde ali nós podemos descrever uma grande fera, né? Que está assim à busca da sua presa, que está ameaçando ali a sua presa. Nós podemos ver isso muito bem representado, né? Quando você pega aí um leão, por exemplo, que está indo atrás da sua caça. Ele está respirando ali ameaças de morte, está feroz, está ameaçando ali aquela presa indefesa que não tem força para lutar contra aquela fera, que é uma presa fácil para aquela fera, para aquele animal que está assim desejando e respirando a sua morte. O perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões. Então ele era visto como alguém que estava exterminando aquela fé, exterminando aqueles irmãos, exterminando a igreja do Senhor, pois eles conduziam os cristãos até as prisões. Todos aqueles que eles encontravam, eles prendiam e colocavam ali dentro das prisões. Era um exterminador do seu tempo. Além de permitir que fossem açoitados, ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Então ninguém naquela época era poupado. Todos ali que estavam seguindo a doutrina de Cristo eram açoitados e eram assim presos. Amém? Por que Saulo perseguia os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Então essas duas situações foram os principais motivos que levaram assim Saulo a ser um grande perseguidor dos cristãos. Primeiro, que ele tinha esse zelo destrutivo da lei do Senhor. E segundo, que eles pensavam que Jesus era um suposto blasfemo, alguém que estava blasfemando de Deus, alguém que estava blasfemando da lei, blasfemando dos ensinamentos, blasfemando ali da Torá. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Então, pelo fato de Jesus ter morrido ali crucificado, visto que só era morto, crucificado no madeiro, essa pessoa ia ser amaldiçoada, alguém que cometeu crimes terríveis assim para a sua época, para o seu tempo. Então, para ele não tinha como esta pessoa que morreu desta maneira ser assim o Messias anunciado no Antigo Testamento. Então, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, até mesmo pela sua morte, como foi conduzido assim a sua morte. Para eles Jesus estava assim sendo, Jesus era para eles como um blasfemo, como alguém que era um transgressor, como alguém que pecou contra o Senhor. E devido ali à sua transgressão, o seu pecado, a sua blasfêmia, ele foi crucificado. Ele foi morto daquela maneira tão desonrosa, tão humilhante que ele passou. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, cruz, de acordo com a lei, estava sobre a maldição divina. Então, lá em Deuteronômio 21, 23, vai nos relatar que quem fosse morto desta forma estava, assim, sobre a maldição de Deus. Havia sobre ele a maldição de Deus.
Por isso nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou desta maldição. Então ele vai descobrir, vai descrever lá em Gálatas 3:13 que Cristo, então, ele se fez maldito para que assim nós fôssemos livrados desta maldição que estava sobre nós. Cristo se fez pecador por nós. Cristo, ele padeceu por nós. Tudo isso ele sofreu naquela cruz para nos livrar, para nos salvar, para nos libertar e nos dar a vida eterna. Mas ele só foi ter este entendimento, só foi receber esta revelação de Deus após a sua conversão, após já estar aí caminhando com Cristo, pregando o Evangelho, anunciando assim as boas novas de salvação. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 2 da nossa lição. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esta lição para que mais pessoas venham ser alcançadas por esta palavra, que é a palavra de Deus. Na nossa playlist está ali as lições, já a lição número 1, que foi gravada. Todas as lições vão estar ali na nossa playlist, nesta biblioteca, que vai te ajudar para que você possa estar assistindo todas as aulas aí que estaremos gravando, assim permitindo Deus, deste 4º trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora, eu sou o pastor Adriano. Estamos aqui semanalmente para estar gravando a nossa Escola Bíblica Dominical. Dentro do nosso canal aí no YouTube, temos assim as lições do trimestre anterior. Se você perdeu as lições do trimestre anterior, corre lá na nossa playlist, assista estas lições que eu aprendi muito. Fui muito edificado pela palavra de Deus no trimestre anterior. E neste não será diferente. Deus é aquele que sempre tem um alimento novo para as nossas vidas. Vamos para o tópico 2, que vai falar sobre a perseguição contra a Igreja de Cristo. A parte 1, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a Igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-lo, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Então, quando Saulo se colocou assim a favor desta perseguição, sendo um grande perseguidor da Igreja do Senhor, Saulo não estava perseguindo pessoas individualmente. E sim, ele estava perseguindo a Igreja do Senhor. Ele estava perseguindo o Senhor, essa instituição divina, aonde ela é um corpo e Cristo, ele é o cabeça desse corpo. Então, todos aqueles que se levantam para perseguir cristãos individualmente, ou certas comunidades, certos grupos, em algumas localidades do nosso planeta, eles não estão perseguindo pessoas, mas sim estão perseguindo o próprio Senhor, porque nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo,
Somos alguém que Cristo nos chamou, nomeou, capacitou, deu poder e autoridade para estar pregando, anunciando esse nome que é acima de todos o nome de Jesus. A parte 2, Saulo de Tarso e Estevão. Então, Estevão que foi aí o primeiro mártir, um homem cheio do Espírito Santo, pregando a palavra do Senhor com muita ousadia, conhecimento do que ele estava ali falando, refutando ali aqueles sacerdotes que estavam fariseus, que eles estavam mostrando ali a verdade. Fato é que eles não encontraram nele acusação que saiu da boca dele para o acusá-lo, mas sim tiveram que levantar falsas testemunhas para que assim eles pudessem estar matando Estevão, matando o primeiro aí mártir da igreja do Senhor. O primeiro assim registrado na palavra a ser morto por proferir, por pregar, por anunciar o nome de Jesus. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, grega, romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do Espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinamentos de Jesus. Então Estevão era alguém também que tinha um grande conhecimento vindo aí do Espírito Santo, um grande conhecimento da palavra, que ele usava desse seu conhecimento para estar confrontando ali as ideias contrárias aos ensinamentos que Jesus havia deixado para eles. Então ele era alguém que tinha também um grande conhecimento e ele confrontava essas pessoas que questionavam ali a Jesus, questionava se Jesus era mesmo o Messias, questionava todo o ensinamento assim que Jesus havia deixado. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Então, o primeiro mártir, Estevão, era um homem que, além de ter um conhecimento profundo da história do seu povo, da teologia judaica, era um homem também cheio. A Bíblia vai nos relatar que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. Esta autoridade para proferir o nome do Senhor e trazer transformação nos ouvintes a esta palavra, ela vem através de nós sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é a mesma. Uns pregam de uma forma e outros pregam de outra forma. A diferença entre a mesma palavra está na autoridade. E a autoridade, ela vem na vida daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra, quando sai da boca dele, da boca dela, ela é uma palavra poderosa, uma palavra que sai com uma autoridade de Deus, vinda de alguém com comunhão, vinda de alguém com intimidade, vinda de alguém transbordando assim o Espírito Santo na sua vida. É muito importante nós sermos cheios do Espírito Santo. O Atos dos Apóstolos vai nos ensinar isso, que primeiro, antes dos apóstolos sair para pregar o Evangelho, primeiro eles oraram.
Ficaram orando, porque sem oração eles sabiam que não iam conseguir nada. Segundo, eles foram cheios do Espírito Santo e veio sobre eles o Espírito Santo. Encheram eles do Espírito Santo e depois eles saíram para pregar o Evangelho. Então, se você que me ouve quer ser um pregador das boas novas, ore. Ore bastante. Seja cheio do Espírito Santo, para depois você ir falar do nome de Jesus. Porque desta forma, as palavras que saírem da sua boca vão sair com autoridade de Deus e vai transformar a vida daqueles que vão estar assim ouvindo esta mensagem. O discurso inflamado de Saulo é respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus. Deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito Santo. Então, o discurso de Estevão, ele estava ali sendo confrontado com o discurso de Saulo. A diferença dos discursos era que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Então, por causa desta autoridade que o Senhor Jesus os ortogou, os entregou, os capacitou, os encheu, fazia com que os inimigos de Jesus eles ficassem assim mais irritados ainda, mais irado ainda contra aqueles que estavam proferindo o nome de Jesus. Porque eles não tinham essa autoridade, eles não conheciam essa autoridade, eles não tinham experiência com essa autoridade, porque era uma autoridade vinda de Deus, através do Espírito Santo, através de uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, para ser um pregoeiro da palavra do Senhor. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, eles o apredejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Então, no pensamento deles, com aquele desejo árduo de estar assim perseguindo o cristão, matando os cristãos, com toda aquela ira, porque Estevão estava pregando ali com aquela autoridade toda, eles mataram aquele servo do Senhor. E pensaram assim que com a morte de Estevão, eles iriam parar de anunciar o nome do Senhor. Eles iriam parar de falar do nome do Senhor. Mas com a morte de Estevão, eles assim potencializaram a mensagem da cruz. Isso serviu para que a igreja viesse a sair ali de Jerusalém, a sair ali das suas cidades, a sair ali de Jerusalém e ir assim anunciar esta palavra, a qual o Senhor falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Então era para eles ficar até ser cheios do Espírito Santo. A partir do momento que eles fossem cheios do Espírito Santo, o Senhor falou com eles: vocês vão me ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, com a morte de Estevão, potencializou isso. Eles saíram agora, os cristãos começaram a sair e anunciar aquele evangelho que estava transformando a vida daquelas pessoas naquele tempo. A parte 3, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual.
Então nós vamos ver que nós estamos vivendo, né, uma intolerância religiosa e política contra a igreja. Eu comentei aqui no início da nossa aula que um ministro, né, do STF, ele proibiu que fosse pregado o evangelho aos índios mais afastados. Então agora os missionários que trabalham assim nas aldeias indígenas, que têm feito assim um trabalho muito grande para o Senhor, levado a mensagem da cruz àquelas localidades, eles estão sendo impedidos de levar a palavra do Senhor. Está sendo aí uma intolerância religiosa contra aí a mensagem do Senhor Jesus para esta localidade, para esse grupo de pessoas. Hoje está sendo os índios. E amanhã? Amanhã pode ser na minha cidade, na sua cidade, no meu estado, mas que o Senhor nos guarde e que venhamos orar para que venhamos ter esta liberdade, ter esta oportunidade de falar em alto e bom som que o Senhor salva, batiza no Espírito Santo, cura e está voltando para buscar a sua igreja. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem da liberdade e a vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Então, nesses países a qual eu mencionei aqui, entre eles destaque para a Nigéria, aonde foi o país que mais se matou cristãos, e esse número tem aumentado ano após ano. Nós vamos ver que são países onde há um rigor muito grande, um extremismo muito grande, proibindo assim que o Evangelho seja pregado. E aqueles que o aceitam a Cristo, eles são perseguidos, são presos, muitas das vezes são mortos. Tem que blasfemar o nome do Senhor. Se não blasfemar o nome do Senhor, eles veem até a sua própria família sendo morta. Tirem a vida dos seus filhos na própria vista deles, para que assim eles venham a se arrepender daquela decisão. Mas que nós venhamos estar orando. Esta lição está nos chamando para isso, nos despertando para isso. Venhamos estar orando para a igreja perseguida, em favor da igreja perseguida, para que o Evangelho venha a avançar. Porque a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja, ela avança. A igreja, ela rompe barreira. Nada para a igreja do Senhor. Porque na frente da igreja está o dono da igreja. E o dono da igreja é o nosso Deus Todo-Poderoso. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir o agir e o trabalhar do Senhor. Vamos para o nosso subtópico 3 da nossa lição. Quando um sistema se volta contra a igreja. Então hoje, nos nossos dias, nós vamos ver todo um sistema, que está indo assim contra a igreja. Os partidos, principalmente comunismo, os partidos comunistas, principalmente, têm se levantado assim contra a igreja de uma forma, de uma brutalidade muito grande, tentando com todos
tentando de toda forma estar parando e impedindo que a igreja venha pregar, que a igreja venha crescer e que o nome do Senhor assim ele venha a ser glorificado. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Então, como que era essa perseguição? Nós estamos aprendendo, nesta lição, que eles perseguiam, eles prendiam, eles açoitavam, chegando até a matar os primeiros cristãos, fazendo com que eles viessem a blasfemar. Aqueles que blasfemavam, se arrependiam, eles então davam uma pena mais branda para eles, mas aqueles que permaneciam na sua fé, eles então tinham assim uma penalidade mais dura, era mais rigoroso com relação àqueles que permaneciam assim com a sua decisão, firmes em estar decidido que Cristo era o seu Senhor, que Cristo era o seu Salvador. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós vamos ver os discípulos perante ali o Sinédrio. A Bíblia vai dizer que Pedro e João, eles são presos, são açoitados por causa do Evangelho. Eles ali, aqueles que prenderam Pedro e a João, iriam soltá-lo e falaram assim: nós vamos te soltar, só que com uma condição, que vocês não venham mais a estar falando no nome de Jesus. Aí no versículo 20, eles vão dizer assim, como podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Então eles não tinham como poder deixar de falar desta palavra, que estava assim ardendo no seu coração, queimando assim no seu peito, porque eles tinham participado de tudo aquilo e visto verdadeiramente que o Senhor Jesus, ele era assim o Salvador. Eu perdi aqui onde é que eu estou agora. Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulo mesmo com mulheres e crianças. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará trazer um serviço a Deus. Então nós vamos ver que esses acontecimentos a qual os irmãos estavam passando ali naquele tempo, já havia sim sido anunciado pelo Senhor Jesus, que eles iriam padecer, sofrer por causa sim do Evangelho do Senhor. Viria a haver grande perseguição por amor do nome do Senhor Jesus. A parte 2, perseguição, tortura e método. Então eles utilizavam de método para perseguir e torturar assim a igreja do Senhor. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declarou em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Então, além da tortura física, existia ali uma tortura psicológica para que eles viessem assim a blasfemar contra o nome do Senhor, a mentir ali sobre aquela decisão, a voltar atrás contra aquelas afirmações, para que assim eles não viessem a sofrer aqueles danos que os cristãos estavam sofrendo, e vendo assim os seus irmãos mortos, torturados, vendo assim os seus irmãos sendo presos, trazia sim esta perseguição, essa tortura psicológica nos outros
que estavam assistindo todos aqueles acontecimentos, vendo pessoas da própria família morrendo, preso, torturado, fazendo com que essas pessoas viessem a esquecer, viessem a mudassem a posição que eles haviam tomado. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, torturas psicológicas, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver aí na história da igreja, né? Tem vários livros que contam assim essas torturas que os primeiros cristãos eles passaram ali pelo nome do Senhor Jesus, fazendo com que mesmo diante de uma situação tão difícil a qual eles estavam passando ali naquele momento, diante de uma acusação, uma prisão, um açoite, uma morte, eles permaneciam firmes. O Espírito Santo estava dando força para aqueles cristãos naquele momento, para que eles viessem suportar todas aquelas torturas e viessem alcançar ali o principal, que era a salvação. Porque para eles era melhor morrer com Cristo e alcançar a salvação do que viver afastado do nome do Senhor, tendo assim vergonha da sua decisão de ter negado, blasfemado o nome do nosso Salvador. E hoje, como nós temos falado, muitos cristãos que, apesar também da grande perseguição que têm enfrentado, não têm negado o nome do Senhor. Mas diante ali de uma forca, diante de uma arma, diante de uma faca, diante de alguém falando para eles blasfemar, negar, para que eles venham permanecer vivos, eles têm tomado a decisão de proferir, de anunciar, de não voltar para trás, e com essa decisão de servir a Cristo, eles estão pagando assim com a própria morte. A parte 3, perseguição aos pentecostais. Então, no início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gurnavini? Então, esses dois grandes homens de Deus que fazem parte aí do início da nossa igreja, do início deste movimento pentecostal, das Assembleias de Deus aí do Brasil, foram assim grandes desbravadores da mensagem da cruz, do Evangelho, que cortaram assim estradas, cortaram caminhos, foram em cidades, em localidades inalcançáveis ali naquela época, anunciando o nome do Senhor. E esses grandes homens de Deus sofreram grandes perseguições por anunciar. Sofreram violência, foram perseguidos, violências físicas, psicológicas, tudo isso estão registrados, né, nos livros assim que contam a história das Assembleias de Deus no Brasil, a história do movimento pentecostal aqui no Brasil, o início assim da nossa igreja com esses dois missionários enviados por Deus para o nosso país, para estar assim iniciando um novo tempo da Igreja do Senhor, deste movimento pentecostal que foi o início da nossa igreja. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. Então, todas as vezes que nós vamos anunciar algo que vai contra os governantes, todas as vezes que vamos anunciar algo aonde a religião oficial do lugar não aceita,
vai trazer assim para si uma grande perseguição, uma grande assim afronta contra aqueles que estão indo contra o que o governo local ele está assim anunciando, está doutrinando e está pregando. Porque a palavra de Deus, como nós temos falado aqui nesta lição, ela liberta. E esses governos, eles não querem ver a liberdade do povo, mas querem continuar tendo o povo sendo seus prisioneiros através assim da mentira, através assim da falsa mensagem, do falso evangelho. O que dizer de Daniel Berg e Gurnavrin, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus do Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nesses rinchões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou um alto preço, né? Tem um hino que é cantado, foi muito cantado, hoje quase mais não se louva ele, que nós somos sementes de sangue. Nós somos esta semente, né? Daqueles irmãos que morreram ali nas arenas, as feras o destruíram, foram assim torturados, degolados, crucificados, mas essa semente ela foi germinando e tem chegado assim até os nossos tempos, né? Eu acredito que você sofre algum tipo de perseguição, não é extrema, mas é uma censura, é alguém que não gosta da palavra de Deus, é alguém que você vai entregar um panfleto, ele vira a cara, é alguém que você está pregando na rua, ele reclama que o som está alto, quer chamar a polícia, bate uma porta na sua cara, fecha uma janela, mas tudo isso já estava registrado na palavra do Senhor. Porque o inimigo ele se levanta para tentar nos calar, mas nada para a igreja do Senhor. Porque esta igreja tem dono. E como eu já disse, o dono desta igreja é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Vamos para a nossa conclusão. Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que esta lição ela venha falar ao seu coração, te trazendo esclarecimento, entendimento, te trazendo assim uma conscientização sobre este respeito da perseguição. Tema central, ponto central da nossa lição nos chama esta atenção. No mundo de hoje, a perseguição contra os cristãos. Você que está finalizando aí esta lição, ore aí na sua casa nesse momento. Você que está com a sua igreja reunida, junte a igreja e ore por este tema. Conscientize em favor da igreja perseguida, porque a nossa oração, ela tem muito efeito perante o nosso Senhor. Quando nós entramos no clamor e oração, os irmãos, eles avançam ali nesses países, o suprimento chega, o socorro vem, o consolo chega, a obra avança, Deus é assim glorificado. Deus abençoe a sua vida, fique conosco aqui neste canal, participando semanalmente da Escola Bíblica Dominical, e eu te aguardo semana que vem na lição de número 3. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.